Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter mais uma live para as mulheres e hoje a gente vai conversar sobre medo, né? Como se fosse um passo a passo para a gente poder vencê-lo. E quem vai fazer essa live comigo hoje é a Aline. Vamos ver se a Aline já está entrando. Eu sou a Lilian Yucari, eu sou personal organizer e eu atuo aqui em São Paulo, capital. Vamos só esperar se deu certo aqui, Aline. Oi, Ei, Aline, ei, Lília, tudo bem? tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E prazer, que agora que a gente está se conhecendo, né? A gente só Não é? conversava assim pela. Agora que a gente está se vendo. É verdade, não, prazer, um prazer te conhecer, um prazer. Já vi o seu rostinho, claro, né, nas suas lives, mas é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu que te agradeço, Aline. E eu queria falar para você se apresentar para o pessoal. Sim, sim, então, meu nome é Aline Pires. Eu atualmente moro na Flórida, nos Estados Unidos, no estado da Flórida, e tenho três filhas, sou casada há 21 anos. E tive o privilégio, né, de escrever agora, lançar o segundo livro. E eu sou assim, bem simples. Eu sou, eu sou a Aline mesmo, mas eu conheci, né, você, tive o privilégio de conhecer através da Edilane, a Edi, Sim. e que ela sempre me apresenta pessoas incríveis. Então, quando vem recomendado dela, eu já sei que é gente muito boa. Ah, eu te agradeço e faço suas as minhas palavras, porque você também foi, né, indicada Ai, para que mim pela Edi. Eu falei, bacana. então, Edi indicou, não tem como, é gente boa, não tem como Ah, não ser. Vindo da Edi, sim, vindo dela não tem como, não precisa duvidar, a recomendação é 100%. Então, justo. eu fiquei muito feliz com o convite, muito, me sinto privilegiada de estar aqui, amo falar para mulheres, amo, amo, amo conversar, bater papo, compartilhar. Então, para mim, é um tempo bem gostoso. Isso aqui para mim é agradável. Eu agradeço o Muito bom. convite. E é essa a nossa intenção, né, Aline? A gente quer conversar de mulheres para mulheres, digamos assim, para a gente melhorar a qualidade de vida das mulheres, né? Porque tem Sim. coisas assim tão básicas na vida que passam tão despercebidas. O medo, por exemplo, né? A gente tem medo de Sim, tantas coisas, mas muitas vezes não, na maioria das vezes a gente não sabe como vencê-los. é E se verdade. tiver alguém que consiga ensinar para gente um caminho para facilitar isso, é maravilha, né? Então, Ah, com certeza. Com certeza. Hoje eu espero sim, com certeza, poder passar um pouco da minha história, porque o que eu vou falar é bem pessoal, foi algo que eu vivi muito de perto, na minha pele, né, na minha própria vida, na minha própria casa. Então, é algo muito pessoal que eu tenho muito prazer em compartilhar, exatamente por isso que você falou. É bem bacana quando eu falo para o meu esposo, a minha meta de vida é sair de lugares onde eu não queria estar, mas quando eu sair, eu voltar e pegar quem está lá, quem está sofrendo com o mesmo problema, sentindo a mesma dor, é pegar e falar, olha, é assim que sai, e a gente sair junto. exato, Então, exatamente. para mim é uma grande honra, é um privilégio realmente poder, como você falou, ajudar outras mulheres. E essas lives têm sido maravilhosas. Cada semana, assim, a gente tem aprendido muito, tem sido muito edificante. E eu tenho certeza que hoje também vai ser, Aline. Ah, que bom, que bom. Eu também espero que E, seja. e aí, por onde a gente pode começar? Só vou comentar rapidinho que eu coloquei um enquetezinho nos meus stories, Sim. fazendo uma pergunta se as pessoas tinham medo, se já deixaram de fazer alguma coisa por questão de medo. E assim, nas duas perguntas, uma foi 80, mais de 80% diz que sim, e essa questão de se você já deixou de fazer alguma coisa por medo, deu 90%. Mais de 90% diz que sim. Então, assim, é uma realidade nossa. Sim, sim. É algo muito, acho que a palavra seria comum, né? É. De todas as pessoas que a gente conversa no nosso dia a dia, eu também coloquei a enquetezinha hoje nos meus stories e falei, quem aí
já deixou? Faço a pergunta para quem está assistindo agora também, para as meninas que estão assistindo agora. Responder aqui pra gente. Responder aí pra gente, dar um feedback. Quem aí já deixou de começar ou de terminar algo por medo? Você talvez começou e não conseguiu terminar, não foi adiante, ou talvez nem começou por causa do medo. O medo te barrou, deu aquele gelo, deu aquela paralisia, tipo assim, daqui para lá eu acho que eu não vou mais, porque eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei se vai ser bom para mim do jeito que eu estou esperando. Já tivemos uma resposta. Eu já também me coloco aqui na Aqui fila. também me coloco, exatamente. Essa, como diz a música aí do Roberto Carlos, esse cara sou eu, sou eu aqui. Já tive muitas, inúmeras coisas que eu não terminei de fazer e nem comecei outras por causa do medo. Então, você quer que eu posso, eu não quero passar na sua frente, mas se você quiser, eu vou Vamos, desenrolar. pode desenrolar, que aqui o espaço hoje é seu. A gente vai aprender com você Ah, hoje, Aline. Aqui o espaço sim. é seu. É porque quando eu começo, você tem que fazer assim, tempinho. Mas Vamos, eu, ixi, vamos embora. mas eu vou dar um espaço porque eu quero que você também, né? Se você quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, Sim. mas hoje, por que o título da live Vencendo o Medo, um passo de cada vez? Então, é um passinho só de cada vez. É como diz o outro, é um pezinho na frente do outro. E por que esse nome? Eu vou explicar. Há 2 anos atrás, né, já vai fazer quase 2 anos, eu lancei esse livro. Esse aqui está em português, ali atrás está o livro em inglês. Deixando o Medo. Deixando o Medo é um devocional de 40 dias. Cada dia entre esses 40 dias, cada dia é um passo. É, no início, eu ia colocar um passo para deixar o medo de pessoas, deixar o medo de dificuldade financeira. Mas aí eu me dei conta, escrevendo o livro, no desenrolar, eu pensei assim, não. Ao invés de enfatizar o que você está deixando, eu quero enfatizar o que você está entrando. Não o que você está deixando para trás, mas aonde você está indo. Então, quem tem o livro vai observar que a cada dia eu falo um passo, vamos dizer, hoje mesmo eu vou falar sobre um passo para conexões divinas. E tem um passo à fé, um passo ao amor. Então, são passos, 40 passos ao rumo onde você quer chegar. Mas e aí, Aline? Então, esse livro você escreveu e eu leio e eu perco os meus medos? Não. Eu queria muito, né? Eu acho que eu também gostaria de conhecer alguém que tivesse assim, uma porçãozinha mágica, que a gente tomasse e assim, 5 minutinhos, bibribó, bribu, acabou o medo. Perfeito. Não é? Seria perfeito. Sim. E assim, não, infelizmente não é assim que funciona. E começando, né? Começando em mim, a minha história, como eu falei, eu compartilho até nesse livro, as histórias diárias são histórias que eu vivi. Todos esses passos são passos que eu tive que tomar primeiro, antes de escrever. São passos que eu ainda tenho que tomar para viver o que eu falo, né? Porque falar é muito fácil. O Sim. negócio é viver o que fala. É. Mas então eu procurei assim uma porçãozinha mágica e eu me dei conta, escrevendo esse livro, que essa porçãozinha mágica não existia. Mas então, Aline, como é que você vai falar sobre vencer o medo passo a passo? Eu queria começar falando que eu vivi uma vida de medo por muitos anos. E quando eu digo uma vida de medo, eu quero esclarecer que era assim, medo de tudo. E existe o medo fisiológico, né, Lilian, que é o Uhum. medo. Não, a criança, a gente fala, não pega no ferro, tá quente. E aí, claro, você pega, se queima, nunca mais pega de novo. Sim. O cérebro da gente é brilhante, o nosso cérebro é brilhante, nós somos brilhantes, somos seres maravilhosos que fomos criados com uma mente preparada
para nos fornecer informações e nos dar um estilo de vida maravilhoso. Isso eu falo de todos nós somos brilhantes. Alguns em umas áreas, outros em outras, mas todos nós temos um cérebro brilhante. E esse cérebro, ele defende a gente. E esse aí é o medo fisiológico, né? Você vê o carro vindo, o que você faz? Dá um passinho para trás, não atravessa. Uhum. O cérebro já manda a informaçãozinha, não vai que você vai ser atropelado. Então ele te protege. Mas existe um medo que, ao invés dele gerar em você um movimento, uma atitude, não encosta, não dá o outro passo, cuidado com o buraco. Esse medo é o medo psicológico, é o medo emocional, é o medo que eu vou falar também espiritual. E esse medo, ao invés dele gerar uma atitude, um movimento, ele te paralisa. Ele faz você se congelar naquilo que você vai fazer. E é sobre esse medo que eu vivia. Não, eu não tinha medo, nunca tive muito medo fisiológico, né? Assim, sempre fui muito corajosa. Não, vamos fazer. Não, tá pesado. Não, a gente pega. Muito corajosa para muita coisa. Mas no emocional, muito fraca. Muito medo, muito medo. Medo de pessoas, era o meu maior medo. Eu tinha tanto medo de pessoas. Medo assim. Como assim, Aline, medo de pessoas? Eu não deixava as pessoas se aproximarem muito de mim. Eu tinha um limite, uma fita, eu falo uma fita vermelha, né, que ficava ao meu redor, que ela dava uma distância bem legal das pessoas comigo, porque dali daquela fita para cá você não passa, que eu tenho medo do que pode acontecer. Uma barreira, Medo, né? uma barreira muito grande. Eu construí um muro por causa desse medo. Eu deixei o medo emocional construir esse muro. Eu deixei ele colocar tijolos e tijolos ao longo dos anos até virar um muro. Medo de escassez, medo de tantas coisas, medo da perda, medo de perder o lugar, medo como eu disse, uma vida de medo. E aí o que acontecia? Eu era uma pessoa que vivia, que tinha minha família, que tinha o meu trabalho, que tinha o ministério, que exercia várias coisas, mas que não avançava muito além, que eu não cumpria o que eu vim à Terra para cumprir, eu não me sentia uma pessoa feliz 100%. Por quê? Porque o medo me dominava. Então eu era feliz, eu sorria e eu ia até um certo ponto, e dali eu já não conseguia passar. Então era uma vida assim, medíocre. Essa que era a verdade, era uma vida medíocre. Porque eu ia até certos lugares, mas dali para frente eu já não passava. Por quê? Eu vou me arriscar, eu vou perder, eu vou me machucar, eu vou me ferir. Mas, Aline, isso aí não protege a gente? Protege até certo ponto. Em parte só, né? Em partes. Ele te protege, isso te protege em partes. Mas o problema é que a gente não percebe que, na grande maioria, esses medos, eles nos trazem mais perdas do que ganhos. Verdade. Então, na minha jornada, eu fui avançando, passei os meus 20, entrei nos meus 30 e comecei a perceber, poxa vida, eu queria mais, eu queria sentir plenitude naquilo que eu estou fazendo, eu queria operar com mais agilidade, eu queria poder passar mais para as pessoas, mas a minha limitação estava ali. E eu pensava, poxa vida, eu sei que eu posso ir além, mas por que eu não consigo? Então, num belo dia, eu recebi uma visita e num momento assim muito especial com aquela visita, eu me dei conta, naquela noite, eu passei a noite acordada, e eu me dei conta de que esses medos, eles estavam mais roubando de mim do que me protegendo. A verdade é que eu vivi por anos em uma mentira de que os meus medos me protegiam. Os seus medos, Aline, te protegem das feridas, te protegem de mais traumas. Os seus medos estão te protegendo de ser mais prejudicada. E, na verdade, por que eu digo uma mentira? Porque por muitos anos eu perdi muito mais do que eu ganhei. E aí eu A pensei gente se assim, priva, né, Aline? se priva, perde momentos, perde risadas, perde amizades, perde É, oportunidades únicas. Por quê? Por causa exatamente. do medo. E aí o que aconteceu? Naquela noite eu amanheci, tomei uma decisão. E eu, na minha fé, falei com Deus, Deus,
eu quero ser livre disso. Eu não quero mais ficar acorrentada. E aí, na minha oração ali, muito pessoal, naquele momento, eu levei um susto muito grande, sabe por quê? É. Eu ouvi muito nítido nos meus ouvidos uma frase que eu nunca tinha me dado conta. Eu ouvi assim, voltar. Não é somente a hipertensão e a diabetes que são hereditárias, o medo também é. E esse medo que você sente está sendo refletido nas suas filhas. E delas vai refletir para gerações que virão. E aí, o que você vai fazer? E aquilo me deu um aperto muito grande no coração. Eu acordei, foi como se eu tivesse assim meio que conformada com muita coisa. E naquele momento eu não sei se quem está aí assistindo a live, se você já assistiu algum filme que a mãe está ali lutando, 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 mas quando a pessoa que é mal no filme, o vilão, toca no filho, aquela mãe vira um Nossa, bicho, um acabou. monstro. Vira. Com Ela certeza. Ela vira um monstro, ela vira assim, outra pessoa. Por quê? Porque a gente tem um instinto de proteger os nossos filhos. Quem está assistindo que for mãe vai entender o que eu estou falando. Com certeza. Naquele dia eu percebi que aquele medo, ele não afetava só a mim. Ele também estava afetando as minhas filhas. Eu tenho 3 meninas. Então, naquele momento, eu virei outra pessoa. Eu virei essa mãe do filme aí que você vê que parece que ela cria músculo, ela vira o Hulk, né? Ela consegue virar carro, ela consegue virar trem. Uhum. Naquele momento, eu senti essa força para lutar contra isso. E eu me coloquei numa posição diária, uma posição, qual seria a palavra? Intencional, de quebrar esse ciclo, de quebrar essas algemas, de quebrar aquilo que estava me segurando, me prendendo. E foi daí até que saiu o devocional de 40 dias, porque foram 40 dias que eu intencionalmente quis ouvir, meditar e aprender sobre o que eu estava sentindo e enfrentar aquilo de alguma forma. Então eu quero passar para o pessoal que está assistindo, se você tem um papel e uma caneta, a primeira coisa que eu quero que você anote é o seguinte: o medo não é um gigante que se derruba com um golpe só. Não é. Infelizmente, eu gostaria que fosse algo que você fizesse uma vez e ele caísse e acabasse. Acabou, não sinto mais medo. Infelizmente, não é assim. Uhum. Eu me lembro quando eu era criança, quem nasceu nos anos 80 e vai lembrar, tinha um brinquedinho que chamava João Bobo. E o João Bobo era um boneco de plástico, né? Uhum. Que você batia nele com toda a força e ele caía e ele voltava. E voltava. No mesmo jeito que ele caía, ele voltava. Você dava outro golpe, para um bebê aquilo era o céu, né? Você ficava batendo naquele boneco, ele caía e voltava, caía e voltava. E eu já dei muitas risadas brincando de João Bobo. O medo é igualzinho ao João Bobo. Você dá um soco nele, ele cai, mas ele levanta de novo. Ele cai, mas ele levanta de novo. Não importa quantos golpes você der, ele se levanta. Então, o medo, por que ele não é um gigante que se derruba com um golpe só? Então, eu vou te dar um segredinho aqui que eu aprendi nessa jornada, nesse passo a passo aí, desse vencer o medo um passo de cada vez. Para vencer o medo, inicialmente, a primeira coisinha que a gente precisa é de disciplina e constância. Já reparou quem está aí que quando você está com infecção, vai ao médico e ele te dá um antibiótico e ele fala com você o quê? Olha, você tem que tomar por 7 dias, 2 vezes ao dia e não pode ser qualquer hora do dia não, você tem que tomar de 12 em 12 horas. Uhum. Se você parar o uso do antibiótico com 4 dias, o que acontece, Lília? Não resolve. Vai não voltar. Resolve. Isso. A infecção volta. Não vai e acabar às vezes com a infecção. Não acaba. Não acaba. Ela volta até mais forte. Sim. Quando você está fazendo um tratamento de pele, quando você está fazendo uma fisioterapia ou até mesmo uma terapia, você precisa estar ali constantemente acompanhando aquilo ali e fazendo com disciplina. Porque se não há disciplina e não há constância, não há cura. Não há restauração. Um fisioterapeuta, quando ele passa uma fisioterapia, ele fala, ó, são tantos meses de fisioterapia por tantos dias, tantas vezes ao dia. Se você não faz, o músculo, o osso nunca vai se recuperar daquele trauma.
Da mesma forma somos nós. A maioria dos medos que nós sofremos, eu falo por mim, né? Que eu passava, eram frutos de traumas, experiências passadas, experiências más, amargas, momentos de dor, momentos difíceis que eu passei, que geraram um grande trauma, um grande estrago, uma grande ferida. E aí eu vivia naquilo ali com medo de ferir de novo, com medo de colocar o peso naquilo de novo. É como um músculo que foi traumatizado por algum acidente. Então o fisioterapeuta ele vai te dar ali uma indicação de uma fisioterapia, de um exercício que você tem que fazer com constância e disciplina. Senão não há recuperação. Então a primeira coisa que eu aprendi, é o primeiro capítulo do livro, é disciplina, um passo à disciplina. Não existe sair do medo, perder o medo, vencer o medo definitivamente sem disciplina. Vai exigir de você diariamente uma busca, diariamente uma necessidade de renovar sua mente com outras coisas, de lutar, de estar focado em algo melhor. Vai exigir de você um nível de disciplina e constância. Por quê? Porque se eu faço uma semana e paro, talvez não vai resolver, não adianta. Se eu faço um mês, mas continuo precisando daquilo, me alimentar com outra coisa, não vai resolver. Então a gente precisa entender que isso não é fácil. A Patrícia está falando aqui, não é. É isso aí, não é de jeito nenhum. Eu sempre falo nas minhas lives, quer moleza, senta no pudim. Não existe moleza. Exatamente. Não existe. Para ficar com a pele bonita tem que ter rotina. Para ter o cabelo bonito precisa tratar, cortar. Gente, tudo precisa. Tudo na vida, né, Aline? Tudo precisa de vida. disciplina e constância, em tudo. Tudo que você quer ter de uma forma saudável, completa, plena, vai te exigir um esforço. E vencer o medo passo a passo é um passinho de cada vez. Não existe vencer o medo de hoje para amanhã. E vai exigir de você um nível de disciplina. Disciplina como, Aline? Vou explicar. Eu mesmo tinha muito medo de pessoas, de me ferir com pessoas, com relacionamentos. Essa era a palavra, medo de me relacionar. E quando eu comecei essa jornada, eu comecei a meditar diariamente em relacionamentos saudáveis. Como construir um relacionamento saudável? Como melhorar os relacionamentos? Como se envolver com as pessoas de uma forma sadia? E aprendendo aquilo, eu tive que sair da minha casa e aprender a conversar com as pessoas que eu não queria conversar lá fora. Eu tive que aprender a deixar as pessoas passarem o meu muro, aquele muro que eu tinha construído enorme. Eu tive que aprender a dar oi, eu tive que aprender a sorrir, eu tive que aprender a me deixar se relacionar com as pessoas. Foi um trabalho difícil, foi um trabalho que me exigiu disciplina, porque eu tinha que ser intencional no que eu estava fazendo. E foi algo que me exigiu constância, porque se eu tentasse por uma semana, é mais ou menos igual um regime. Se você quer perder um pezinho, 3 dias de dieta não vão resolver o seu problema. Isso aí. Porque eu me incluo. Tem que ser uma coisa diária, é uma constância, aquilo ali tem que se repetir várias vezes. Por quê? Eu ouvi muitas vezes, e ainda ouço, a doutora Caroline Leaf, que ela é uma neurocientista muito conhecida aqui nos Estados Unidos, e ela diz o seguinte: existe um conto, né, que o cérebro precisa de 21 dias para construir uma informação nova. E o hábito. E ela diz, não, são 72. Ela esticou bastante. Mais ainda. Mais ainda. Mas ela explica como os neurônios, qual é o tempo que levam para os nossos neurônios se construírem como se fosse um vagãozinho de trem, né? Eles vão se unindo ali diariamente com aquilo que você está aprendendo, com aquela novidade que você está ensinando para o seu cérebro, e vai colando no outro, colando, até se formar um hábito, até se formar um aprendizado que foi digerido pelo seu cérebro. Então, o que acontece? A gente, às vezes, quer lutar contra o medo 2 dias, 3 dias, e aí não adianta, sabe por quê, Lília? O medo é igual o João Bobo que eu falei no início da live. Ele bate na sua porta todos os dias. Todos os dias. Eu sei porque depois que eu aprendi a lutar, a vencer, a encarar
esses medos que são poucos que eu falo aqui no livro, são bem poucos, existem tantos outros medos que nós sofremos como seres humanos. Depois disso, eu já tive que passar por outras experiências para amadurecer e vencer outros medos em outros níveis. Então não para por aí, à medida que você vai vencendo um, aparece outro e aparece outro, mas a disciplina e a constância são uma chave que em qualquer momento da sua vida, em qualquer nível que você estiver de vencer o medo, você vai precisar dessa chavinha. Essa chavinha é a primeira, é a essencial. E aí? E Aline, acho que é um pouco assim também. Se o sair da nossa zona de conforto é difícil, né? E é o que vai implicar nessa questão da constância e da disciplina, né? Porque manter do jeito que a gente tá é cômodo, mas a gente não evolui. É verdade. A gente vai viver nessa mesmice. Agora, a partir do momento que a gente passa essa barreira, né? O lutar é difícil, mas aí a gente precisa dessa constância e dessa disciplina. Com né? Faz toda essa diferença. Com certeza. Agora, uma coisa interessante, Lili, é o seguinte. Ok, Aline, então eu tenho que ser disciplinada, tem que ser uma coisa que eu tenho que ter intenção, que eu tenho que focar naquilo, e é uma coisa constante. Diariamente, eu tenho que trabalhar um pouquinho aqui e ali. Por isso que eu disse, vencendo o medo, um passo de cada vez. Por quê? E não é um passo maior do que a perna também, não. É um passo daquele que você pode. Por quê? Porque você não quer agravar o seu processo de vencer o medo, fadigar o seu processo em vencer os seus medos com a pressa, com a influência do que as pessoas dizem. Nossa, mas você até hoje... Não, até hoje. Até hoje eu estou lutando. E não tem problema nisso. Não tem problema. Porque todos nós somos um individual, todos nós passamos por uma certa experiência, estamos sofrendo com um certo tipo de medo e cada um é cada um. Então o meu processo pode ser diferente do seu. O meu talvez pode demorar muito mais, o seu muito menos, talvez pode ser ao contrário. Mas o importante é que a gente não desista, Lília. Hoje eu coloquei de manhã uma frase que veio muito a calhar no que eu estava meditando, que foi, ainda que seja devagar, o importante é que você não pare até chegar onde você quer chegar. Então, ainda que, é por isso que eu digo passo a passo, porque nós temos limites, Lília, e nós temos que conhecer os nossos limites. É importante respeitar os seus limites. Por quê? Porque você não quer causar um outro trauma tentando curar um trauma. Exatamente. Né? Não é interessante fazer uma outra ferida quando você está tentando curar uma que está precisando de ser curada e você vai causar uma nova. Não é assim. Eu tenho o costume de dizer, eu às vezes converso com pessoas que perderam um ente querido. E eu me sinto muito à vontade de consolar amigas que perdem as suas mães, porque eu perdi a minha. Então, eu passei por esse processo. E então, eu às vezes tento consolar, dar uma palavra amiga, uma palavra que dá força para a pessoa naquele momento. E eu sempre digo para elas assim, a gente acha que não, mas Deus entende o seu momento, Deus entende a sua dor. Ele sabe que está doendo, Ele sabe quanto tempo vai levar para curar. E Ele não tem pressa que você se levante forte da noite para o dia. Então isso é muito interessante, porque no meu processo, eu parava, respirava e falava, será que eu vou dar conta? E aí eu me lembrava, porque aí vinha aquela voz macia, gostosa, sem pressa. Sem pressa, minha querida, sem pressa. Um passinho de cada vez. E aí, naqueles passinhos, que aqui no livro são 40 passos, né? Que eu dei um atrás do outro. Quem observar nessa questão mesmo de vencer o medo de relacionamentos, eu paro nesse medo 3 dias. E eu fiquei 3 dias somente falando e meditando sobre isso. Por quê? Porque era algo que eu precisava muito vencer. Então, foi algo que eu parei por ali, estacionei e fiquei um tempinho, até entender como eu ia melhorar
os meus hábitos, como eu ia entender como construir relacionamentos saudáveis e vencer aquela parte. Depois eu passei para outros e fui passando, até conseguir vencer alguns desses medos. Muitos deles, como eu falei, estão igual o João Bobo, volta todo dia. Uhum. Eu dou um soco, ele volta, eu dou outro soco, ele volta. E aí eu tenho que ter essa disciplina, essa constância para não deixar ele me vencer. Por quê, Lília? O medo, ele é aquele gatinho perto da lâmpada, que você olha na sombra da parede, ele é grandão. Ele é grandão, ele vira um leão. E aí você pensa assim, nossa, eu não vou vencer isso nunca. Foi um trauma muito grande, foi uma dor muito grande, foi um problema muito grave que me prejudicou muito, eu não sei como vencer isso. Eu quero te dizer, você que está na live, por experiência própria, é um gato na frente da lâmpada. Ele se mostra muito grande. E por que eu digo que ele é um gato na frente da lâmpada? Voltando ao início da live, nós temos um cérebro brilhante. Temos uma mente preparada para se recuperar. Eu não sei qual é o termo, eu vou tentar falar em português, é a neuroplasticidade, né? Uhum. Nosso cérebro, adapta. Ele se adapta, nós temos um cérebro com capacidades incríveis que nós muitas das vezes não exploramos, que, por exemplo, é a renovação de mente. A gente está se colocando em posição de sarar as más experiências, de curar aqueles traumas, aquelas dores que nós vivemos. Eu vivi coisas da minha infância que crescendo eu pensei, eu não percebi o medo tomando conta da situação, eu não percebi que ele foi entrando e eu deixei, e eu achei que eu não tinha condições de vencer, ele foi construindo um império dentro de mim. E aí você pensa assim, nossa, Aline, então, se o meu caso é como eu, que já tem anos que eu vivo isso, e tem anos que eu deixo isso crescer dentro de mim. Mais uma vez, pode ser grande, mas não é tão grande e tão maravilhoso como a capacidade que você tem de ultrapassar, de pular, de vencer, de escalar essa montanha e chegar até o topo dela. Eu, de uma maneira muito particular, a minha fé em Deus foi foi a minha âncora. Foi aquilo que me colocou assim no chão e me segurou, e como uma mão amiga me segurou nesse processo, nesses tempos que eu fui vivendo e que eu ainda vivo, para essa cura, para essa restauração. E essa questão do cérebro, existe um versículo no livro de Romanos, na Bíblia, no livro de Romanos 12:2 diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu estava conversando a semana passada, com uma grande amiga, eu acho que ela está até aqui na live, ela está aqui, a Ana. E eu disse para ela assim, infelizmente, Ana, existem coisas em nós que não se resolvem com preces, com orações, com muitas armas que a gente tem como poderosas, né? As nossas preces, as nossas orações, aquilo a nossa fé. Eu disse para ela, infelizmente tem coisas que, como a própria Bíblia diz, só vem pela renovação da nossa mente. E aí ela falou assim para mim, esclarece isso para mim. Porque eu falei para ela assim, isso aí, minha amiga, não vai adiantar a sua oração. Isso aí é renovação de mente. Ela falou, então como é que eu faço isso? Então, de uma forma muito simples, o que eu diria foi como que eu passei. O meu maior medo, a minha maior barreira na vida eram os relacionamentos. Então, o que eu fiz? Se eu preciso ensinar, colocar aqui dentro algo novo, porque aqui dentro a voz era assim, olha, não mexe, não fica se aproximando das pessoas, as pessoas vão te ferir. Fulano tá querendo ser seu amigo, mas não entra, não vai muito fundo não, porque o fulano vai te trair. Se fulano tá querendo vir na sua casa, não deixa qualquer pessoa entrar na sua casa não, porque isso aqui é a sua família, você tem que proteger. Isso tudo são coisas interessantes da gente manter, são coisas saudáveis, mas é como eu falei no início, o medo, a gente pensa que ele está nos protegendo muitas vezes, mas na verdade ele está roubando muito de nós. Sim. Está perdendo muito com isso.
muito, muito. No meu caso, eu perdi uma vida. Eu perdi oportunidades, eu perdi várias oportunidades em todos os sentidos, oportunidades emocionais, físicas, oportunidades espirituais, oportunidades em todos os sentidos da minha vida por esse medo das pessoas, medo de me relacionar. E aí o que aconteceu? A minha mente, ela falava para mim, não se aproxima, não se torne íntimo, não queira ficar muito perto, você precisa se proteger, porque você já foi prejudicada. Lembra? Lembra do seu trauma? Lembra de quem te feriu? Lembra de quem fez isso, isso e isso com você? Pois é, não vai à frente, se proteja. E eu ficava me protegendo, né? Achando que eu tava, tipo, arrasando, né? Eu tô protegida, eu tô aqui, tipo, super dentro da minha bolha, nada vai me acontecer. Não sabendo eu que lá fora as coisas estavam acontecendo a todo vapor e eu perdendo muitas coisas por causa disso. O medo, como eu falei, é o gatinho na lâmpada, ele mente Uhum. muito. Ele diz para você que está te protegendo, ele diz para você que é o melhor para você, ele diz para você que você não vai perder nada, ó, você só vai perder coisa ruim mesmo. Que coisa ruim a gente quer perder mesmo, mas o bom é aqui. O bom é você ficar quietinho onde você tá. O bom é você não expandir esse negócio, porque vai que você expande e perde dinheiro. Vai que você expande o seu negócio e perde cliente. Vai que você cresce demais e não dá conta de cuidar do que você tem. Vai que você se relaciona com o fulano e o fulano te trai, prejudica a sua família, prejudica a sua vida profissional. Vai que você, né? E aí a gente vai acreditando aquilo tudo, aquilo se torna a nossa verdade. Então, comigo eu tinha uma verdade dentro da minha mente. E a minha verdade era que pessoas iriam me ferir, me prejudicar e acabar com a minha vida. E aí eu pensei, ok, como é que eu vou vencer isso? Porque eu já sabia que eu tinha uma vida de oração todos os dias e aquele medo estava ali. Como assim? Que você tem ali aquele relacionamento, você tem a sua fé, você tem as suas orações, você faz as suas preces, você lê os seus livros, mas o medo não sai. Voltando de novo, existe a necessidade da renovação da nossa mente. E aí, como eu renovo a minha mente? No meu caso, eu me coloquei, eu falo para as pessoas aqui, eu não estou perto da cozinha, mas quando eu estou, eu pego um copo. Se você pegar um copo cheio de café, enche um copo de café, coloca debaixo da sua torneira da cozinha e liga a torneira. E ali você vai ver que a água vai cair dentro do copo e automaticamente, com o passar dos minutos, o café vai sair todinho por causa da pressão, vai entrar a água e automaticamente, daqui uns minutos, você vai olhar, aquele copo está cristalino, do jeito que você pode ver do outro lado. Por quê? O simples processo de deixar a água cair, deixar aquele novo líquido entrar, expeliu o que estava ali dentro e limpou o copo. E o copo está ali, maravilhoso. Maravilhoso isso. A renovação de mente é dessa forma. Você se coloca debaixo, você tem aqui toda a sua verdade, todo esse líquido, né? Eu tinha aquele líquido do medão mesmo que estava dentro de mim. E eu falei, eu vou me colocar com disciplina e constância debaixo de uma nova fonte. A minha fonte até agora tem sido os meus traumas, a informação do meu passado, a informação das minhas experiências vividas, a informação da minha infância, a informação dos meus relacionamentos maus. Tudo isso já estava dentro de mim. Agora eu preciso de uma nova informação. No meu caso, muito particular, foi o que eu fiz com o livro. Eu me coloquei, eu ia bem cedinho, tipo 5:30 da manhã, 5 horas para minha sala, e eu ia orar. Eu ia ler a Bíblia, eu ia ler um livro que eu amo. Aqui eu tenho a Joyce Myers, eu tenho Lisa Bevere, eu tenho muitos escritores que eu lia, e ali, com aquilo, eu colocava o quê? Um novo líquido, uma nova informação. Eu entrava no meu carro para ir trabalhar, era no trânsito um período longo, não era longo, mas era demorado por causa do trânsito, eu morava em Boston. Então eu ficava ali 45 minutos a 1 hora dentro do carro, eu colocava um vídeo, eu colocava uma palestra, eu colocava algo com alguém que estava um nível acima de mim para me falar daquela informação e me ensinar sobre relacionamento.
E eu passava ali mais aquela hora colocando o quê? Nova informação. Era o café que estava dentro de mim, nada contra café, eu amo café, tá, gente? Eu estou usando a figura por causa de um líquido. Era todo aquele cafezinho dentro de mim, e ali eu estava deixando aquela água da torneira cair. Aí eu estava no meu trabalho, se eu estava no meu trabalho sozinho, eu colocava o foninho para escutar outras coisas, mais informação, mais coisas que eu ainda não sabia, não tinha vivido. E aquilo ali entrando mais coisas novas. Foi passando os dias, foi passando o tempo, eu me coloquei nessa posição, ok, agora eu já posso dar mais um passo, eu já posso começar a me abrir com as pessoas, a sorrir, a ser mais calorosa com quem chega perto de mim, a ser mais simpática, porque eu era bem fechadona. Então, eu fui me abrindo nesse passo a passo. Eu deixei aquele líquido novo, aquela nova informação entrar, para aquela mentira toda sair de dentro de mim. E à medida que foi saindo, eu fui sentindo confiança de tomar os próximos passos, que foi conversar com as pessoas, que foi ser mais simpática, me abrir, deixar os relacionamentos entrarem. E eu posso te dizer uma coisa, Lília. Eu não sou, para quem está assistindo a live, eu não sou psicóloga, eu não tenho, assim, anos de estudo sobre o medo, mas a minha experiência nesses 2 anos foi da água para o vinho. Foi do cafezinho mesmo, que a gente está dando exemplo aqui, para aquela água cristalina. Por quê? Porque o que eu vivi e o que eu tenho vivido após essa mudança de deixar essas novas informações entrarem, essa novidade, essas verdades entrarem e tirarem tudo aquilo que eu vivia, foi libertador. E com essa libertação, eu pude me aproximar e hoje eu tenho pessoas como a Edi, que foi que a gente falou no início da live, eu conheci ela por um acaso, e se fossem antes desse processo, não teria essa oportunidade. Não teria, eu evitaria completamente, seria assim, eu ia conhecê-la, eu ia ser muito simpática com ela, mas nunca mais, eu não ia querer saber nem o telefone. Eu nunca mais ia me comunicar. E hoje eu tenho à minha volta pessoas extraordinárias, pessoas maravilhosas, pessoas que têm feito total diferença na minha vida, na minha família, na minha profissão, em tudo, na minha saúde. Pessoas que têm cooperado, que têm me ajudado, que têm influenciado de uma maneira positiva. Aline, mas nesse processo não entra aí gente que não presta, não? Isso é fatal, é normal, acontece. Entra. É a gente filtrar, né, Aline? Exatamente, entra, claro que entra. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você perde muito mais não deixando os bons e os ruins entrarem do que se você deixar todo mundo entrar e filtrar depois. Sim. É uma coisa muito simples. A gente complica porque, como eu falei, o cérebro ele quer te proteger. Então ele te avisa, lembra do que você já viveu? Pois é, foi ruim, não foi? Foi dolorido, não foi? Não faça de novo, vai doer de novo. Só que aí onde está a diferença, Lília, entre o fisiológico e o emocional? Como é que eu vou diferenciar isso? Quando você observa que aquilo está te tornando, está te dando uma vida medíocre, está te tornando infeliz, está abarrando você ao ponto de você olhar e você mesmo, sabe, olhar para você no espelho, olhar para dentro de você e dizer assim, poxa vida, eu não estou bem, eu não estou legal. Eu queria fazer isso, e eu não consigo. É aí que você diferencia a proteção e o prejudicar. E é aí que você diferencia o medo que te protege do medo que te fere, do medo que te paralisa, do medo que te prejudica, do medo que te impede. Por que que eu falo isso? Eu descobri algo assim que foi para mim um clique, né? Que acendeu a luzinha, que foi um versículo que eu achei na Bíblia também, em 2 Timóteo 1,7, que diz que Paulo estava lidando com Timóteo. Timóteo era um aprendiz, Paulo era o professor.
Timóteo era novinho, era um jovenzinho. E ele estava gerenciando um monte de gente, ele estava coordenando ali uma pancada de gente. Era muita coisa para uma pessoa da idade dele. E ele começou a ficar com medo. E aí ele escreve uma carta para o professor dele, para o Paulo, e diz assim: Paulo, o negócio é o seguinte, eles me acham muito novo, eles me acham incapaz. E eu estou me sentindo realmente assim, acuado, incapaz, tipo meio que despreparado. E aí Paulo diz para ele uma coisa assim, que foi aquele clique que eu falei no início da live sobre a mãe, que quando eu entendi que o medo, que a diabetes era hereditária, a hipertensão, né, todas essas coisas passam, mas o medo também é hereditário. Também. E eu acordei e falei, poxa, eu não quero que as minhas filhas vivam o que eu vivi. Eu quero que elas vivam uma vida de coragem, uma vida de ousadia. E aí, quando eu li quando Timóteo faz essa reclamação, Paulo diz para ele assim: você lembra, Timóteo, de quem era sua avó? Você lembra de quem era sua mãe? E ele diz para ele assim: pois é, aquela mesma graça, aquela mesma valentia, aquele mesmo tudo de bom está sobre a sua vida. É tipo hereditário. Olha. E ele diz para ele assim, Deus não te deu um espírito de medo, mas de coragem, amor e uma mente sã. E aí, quando eu li isso, eu falei, poxa vida. Então, medo, ele não é só uma capacidade fisiológica do nosso cérebro, ele não é só um aviso, ele não é só um sistema de proteção do meu corpo. O medo também é um espírito. Ele afeta o meu emocional, ele afeta o meu lado espiritual. Ele me barra, ele me impede, ele me segura. E foi aí que eu entendi que não existia uma forma de lutar contra isso somente em orações, em preces, em meditações. Não, eu tinha que fazer algo que ia mais além. O agir. Era o agir. E quando ele diz, o mais extraordinário é que quando ele diz poder, acho que eu falei primeiro coragem, é poder. Poder, amor e uma mente sã. Uma das coisas que o medo faz na gente é prejudicar a nossa mente. A ponto da gente ficar, não louco, né? Assim, fisicamente louco, mas ao ponto de do medo criar coisas na sua mente que não existem. Coisas Exatamente. Que realmente não estão ali. É coisas que você acha, ele fala para você que está, olha, mas se você abrir essa porta, e se você abrir e entrar, o que vai ter ali dentro? E se o que tiver ali dentro? E se o que tiver ali dentro for te prejudicar, for te ferir, for te matar, for prejudicar a sua família? Então são coisas, Lília, que eu fui experimentando e fui colocando essa verdade dentro da minha mente, entornando ali, como diz, deixei o meu copinho debaixo da torneira e falei, eu vou deixar esse copinho aqui até eu olhar para esse copo e essa água ter tomado totalmente esse copo. Tudo que estava ali dentro saiu e agora tem coisa nova. Então hoje, se você passar perto de mim e der um sorrisinho, eu te pego. Isso é bom. Isso é bom, por quê? Porque como eu falei, nesse processo eu tô falando de relacionamentos aqui, do medo de relacionamentos, porque foi o medo que mais me prejudicou durante a maior parte da minha vida. Entre outros, claro. No livro eu falo sobre vários tipos de medo que eu enfrentei, que eu sei que muitas pessoas também enfrentam, medo de mudança. Quantas pessoas não mudam? Não mudam de casa, não mudam de carro, não mudam de várias maneiras, porque tem medo, muito medo, muito medo. Eu trabalhei aqui não como personal organizer, não certificada, mas tive essa experiência, amo organização, eu sei que é o que você faz. Bom, né? E eu trabalhei com uma senhora que ela tinha um medo extremo de que eu tirasse as coisas do lugar, e ela falava, não, mas e se eu não conseguir achar? E se eu não conseguir depois me localizar? Eu falava, não é assim. Mas só o fato, o fato da conversa, antes do início da organização, mas só a conversa de início já gerou um pânico. Porque ela falava assim, e ela falou para mim, eu odeio mudança. Eu gosto das coisas do mesmo jeito que elas estão toda a vida. E era uma senhora que eu convivi com ela 2 anos,
E chegou a um ponto de ela se abrir numa conversa e ela falou assim: eu não deixo as pessoas entrar na minha casa. Ela falou para mim: eu tenho medo da minha própria família. Eu tenho medo da Nossa. minha própria família, eu tenho medo de ter amigos, eu tenho medo de deixar pessoas entrar na minha casa, eu tenho medo de tudo, porque ela falou: eu não gosto de mudança, eu não gosto de me abrir. Então ela foi conversando comigo e eu pude perceber, e ela falou para mim assim: por que você parece ser tão feliz? Por que você parece que você tem tanta coragem? Tudo que eu peço para você fazer, você faz, você não tem medo. E eu falei para ela assim: olha, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Me exigiu um processo, me exigiu disciplina, me exigiu constância no que eu queria fazer. Eu falei com ela: mas eu também já tive muitos medos. E esses medos, Lília, como eu falei, você percebe se eles estão afetando o seu emocional e o seu espírito quando você olha para a sua vida e fala como essa mulher: eu não sou feliz. Ela falou para mim: eu não É. sou feliz. Eu não sei como mudar. Ela falou: eu não sei como avançar, eu não sei como fazer, mas eu queria. Eu queria. Então é quando você olha para uma coisa e diz assim: poxa vida, eu queria ser uma profissional nessa área. Eu queria saber fazer isso. Eu queria estudar e avançar para esse tipo de coisa. Eu queria voltar para a faculdade. Eu queria ter mais filhos. Meu esposo sofria um medo terrível de ter filho. Ele tinha um medo, 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 que ele era assim, era pânico quase, que demorou para ser vencido. Então a gente enfrenta várias coisas. E mais Uhum. uma vez eu quero te dizer: respeite o seu limite. Respeite o seu limite. Não tenta pegar um método. Essa senhora mesmo que eu ajudei na organização, ela falou para mim assim: eu tentei esse método, esse método, esse método e não funcionou. Eu falei para ela: ok, vamos fazer no seu limite, vamos fazer no seu passo, naquilo que você consegue fazer. E demorou 2 anos, 2 anos dessa casa, 2 anos, um processo Olha. assim que ela literalmente segurava certas coisas e tremia. E ela falava assim: eu não estou me sentindo bem porque eu não sei se eu consigo desfazer disso aqui. Eu não uso, isso aqui nem me faz bem, mas eu não consigo. Ela tinha vários pânicos, vários medos, várias barreiras, e eu falei para ela assim: calma, então vamos parar hoje, vamos fazer uma outra coisa e amanhã a gente continua. Então é bem bacana a gente perceber que você tem o seu limite e que você precisa respeitá-lo, trabalhar nesse limite, sem olhar para a história, para o avanço de outras pessoas e se comparar, porque a Uhum. comparação é um veneno Mata. muito mortal, que pode matar o seu processo, o seu avanço, quando você olhar e falar: não, então eu vou comprar o devocional de 40 dias e com 40 dias eu quero ser livre. E pode ser que vai acontecer, e que bom se acontecer. Uhum. Mas pode ser que não. Que Não dure se 2 anos. frustre. Pode ser que dure 2 anos. Então não se frustre no seu processo, respeite, mas não pare. Seja constante. Esteja ali todos os dias fazendo aquilo, como eu, por meses. Eu fiz uma contagem de propósito. Eu passava no mínimo 4 horas por dia. Foi um propósito mesmo. Foi que eu falei assim: não, eu preciso. Então, o que eu posso fazer? Qual é o meu limite diário para eu aprender a repor tudo isso que está aqui por uma coisa nova? Foram 4 horas por dia, vários dias, por vários meses, meditando sobre relacionamentos saudáveis, sobre construir relacionamentos bons, sobre amar as pessoas, sobre respeitar as pessoas, ser respeitado. E nesse processo de 4 horas por dia, por vários dias, eu aprendi muita coisa, foi muito bacana. Mas mais do que isso, eu comecei a olhar para o meu copinho e aí já não tinha quase mais cafezinho nenhum. Aí eu fui ficando feliz, Com eu fui ficando certeza. animada. Eu falei: poxa, a vida tá funcionando. Agora eu consigo me abrir, eu consigo conversar, eu consigo chamar as pessoas, eu consigo ligar de volta quando a pessoa me liga. As pessoas mandam mensagem, eu respondo, e eu fui virando outra pessoa e eu fui me sentindo tão bem, tão bem, tão bem. Por quê?
A Bíblia também diz assim, no livro de João, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E foi tão interessante, Lilian, que nesse processo aqui, os últimos 10 dias desses 40 dias, eu falo só sobre amor. Um passo ao amor, um passo ao amor. E eu menciono uma frase de um cientista, não um cientista, um psicólogo americano. Ele é um psicólogo ateu, ele ganhou um prêmio Nobel, ele desenvolveu uma técnica para você lidar com decisões econômicas. É um homem muito sábio. E no prêmio Nobel, quando ele ganhou, ele fala muito sobre a neurociência. Ele diz assim: o nosso cérebro foi desenhado e preparado para amar. Então, quando eu me envolvi nos relacionamentos e que eu vi como era gostoso amar as pessoas e ser amada, eu me senti outra pessoa. Foi uma cura muito grande, até para outros medos, eu saber como era gostoso amar as pessoas, como era gostoso estar próximo de outras pessoas. E como era legal e bacana e super, super, super bom me sentir amada. E nesse processo, nesses 10 últimos dias do livro, todos os dias que você abre, está lá, um passo ao amor. Porque quando a gente se aproxima do amor e que a gente entende como a gente é especial, como a gente é amado, como a gente é querido, como a gente foi desenhado para amar e para ser amado, como existe assim um Deus maravilhoso que nos ama, como existe a família, a sua família, pessoas que te amam, como existe amigos que talvez ainda não falaram, mas que dão a vida por você, pessoas que são capazes de vender o que tem para pagar uma dívida para você. E talvez você pense assim: Aline, eu acho que eu não tenho amigo assim. Se você ainda não tem, eu quero te dizer uma coisa: eles existem. Eles existem porque eu achava que eu também não tinha. E eu descobri que eles existem. Eu encontrei esses amigos. Então, assim, eu quero dar um tempo. Eu nem sei se a gente tem tempo. Assim, contadinho. Você sabe que você vai ter que voltar, né, Aline? Vamos A gente voltar, já estava pensando na próxima live. Passou muito rápido o tempo. Mas se você tiver alguma coisa para falar, alguma pergunta, fique à vontade. Não sei se a gente tem tempo, mas fique à vontade. Não, pode fazer o exercício que você queria fazer. Pode fazer. Não, então, o que eu quero deixar para a galera é isso. É disciplina. A disciplina, a constância são a chave essencial para você vencer, começar a vencer. Respeitar o seu limite é muito importante, E repor tudo que está aqui, todo o medo que está aqui, por algo novo, verdadeiro, algo limpo, algo agradável, algo que vai te encher, algo que vai te fazer, te ajudar a sentir esse amor que já existe por você. Agora, Lília, eu quero te agradecer demais. Nossa, eu que te agradeço. Sabe que terminando a live eu vou ter que assistir de novo para anotar, né? Vamos lá, anotei, vai ter que anotar no papel agora. Mas eu quero te agradecer muito, agradecer ao pessoal que ficou aqui assistindo com toda a paciência. Você foi falando e eu fui vendo os comentários. Teve uma pessoa que colocou que ela estava precisando dessa live hoje. Uau. Que tudo que você falou fez assim, muito sentido para ela, tá? Que bom, e as pessoas estão aqui agradecendo, várias pessoas agradeceram, que eu acho que foi muito aprendizado. Você disse até no começo que você não é psicóloga, não é especialista, mas eu acho que quando a gente passa a experiência de vida que a gente tem, acaba sendo mais real, porque a gente se iguala. Eu sei que se você conseguiu, eu posso conseguir também. Isso. Não é fácil, né? Consistência, disciplina, mas se você conseguiu, eu posso conseguir também. Então eu acho que a gente se aproxima muito e fica um pouco mais fácil esse primeiro passo. Sim, com certeza. E eu quero, assim, o meu direct está aberto. Tem algumas meninas que estão aqui, sabe? Eu nunca vi elas pessoalmente, mas a gente conversa, a gente bate papo, a gente se ajuda. E pediram o nome do seu livro também, Aline. O nome do livro é Deixando o Medo. Essa aqui é a capa. Qual editora que é?
Editora Santorini. Aí no Brasil Tá. você vai no www.editorasantorini.com.br, você vai encontrar o devocional. Ah, uma coisa. Se você entrar hoje, vai demorar um pouquinho para chegar, porque a gente está saindo com a segunda edição. Ah, que legal. E a segunda edição sai agora bem próximo. Então, assim, se não tiver no estoque, paciência, porque a segunda edição, ela tem um selinho aqui de segunda edição, ela tá melhor do que essa aqui. Essa aqui ainda é a Muito bom. primeira. Se você está em outros territórios fora do Brasil, você entra no www.alinepires.com e lá tem a loja do Amazon, o link. E pelo Amazon você consegue comprar o livro também, tanto em português como em inglês, dependendo do lugar de onde você está. Dá um print no seu livro, manda para mim que eu vou colocar nos meus stories, tá? Terminando a live eu já coloco, aí o pessoal que tá aqui na live, gente, dá uma olhadinha lá, porque às vezes a gente pode confundir nome, alguma coisa, mas vai estar lá nos stories para não ter erro. Sim, né, Aline? sim. Dá um sorriso aí que eu quero tirar um print da live. Vamos. Vamos lá. Isso aí. Aê. Muito obrigada, eu agradeço muito e, assim, meu desejo mesmo, de coração, é que as pessoas realmente vençam mesmo, porque se paralisa, se bloqueia. Tem muita coisa nessa vida boa para você viver. Você é brilhante, você é amada, você é querida, você é capaz. Então não deixe o medo te bloquear, não. Amém. Muitíssimo obrigada, Aline. Eu te agradeço, assim, do fundo do coração. Eu aprendi muito. Eu acho que essas lives estão sendo muito boas, assim, para mim. Eu fico muito feliz, assim, do feedback das pessoas mandarem, né? Que, nossa, foi bom, mudou, aprendeu. Mas, assim, eu digo por mim que eu sou a primeira a aprender aqui. Aprendo muito. Você ficou falando, eu já fiquei viajando, assim, de coisas que eu vou ter que mudar, que eu vou ter que fazer. E assistir a live de novo para poder anotar. Então, assim... Eu acho que a nossa vida é isso, né, Aline? A gente não pode ficar parada, estagnada. A vida é boa, a gente tem que estudar mesmo, tem que crescer, tem que melhorar. E é isso. Né? Tem até a Adriana que está aqui na live, a gente sempre conversa, que a gente às vezes tem medo de fazer alguma coisa, mas a gente vai com medo mesmo. Então é esse o nosso lema. Tá com medo, vai com medo assim mesmo. Vai com e assim, medo. Não é fácil. Como você disse, não é fácil. A gente luta todos os dias. Mas é importante não ficar parado. Olha, quando vier o medo, lembra do João Bobo. Facilita muito. Lembra do João Bobo? Porque o João Bobo era um negócio assim tão bobo mesmo. Então você lembra, quando vier o medo, lembra do João Bobo. E fala assim, peraí, eu vou derrubar, ele vai até levantar. Mas eu tenho mais força do que ele. Então eu vou continuar batendo, porque uma hora ele não se levanta mais. E aí você vai vencendo, um de cada vez. É isso aí. E a metáfora que você fez também do copo d'água foi perfeito. E isso acho que pra gente visualizar essa mudança não tem igual. Sim, eu sou muito visual e para quem hoje faça na sua casa. Enche um copo de café e põe ele debaixo da água e coloca aquilo, faz um print na sua mente e fala assim, esse aqui sou eu. Ó. Eu vou me colocar debaixo da fonte até sair tudo que tá lá dentro e entrar coisa nova. E é isso que você falou, às vezes a gente pode ligar a torneira e com a força sair tudo, mas também pode ser a gotinha e durar 2 anos. Então, assim, a gente se respeitar e conhecer o nosso tempo. O autoconhecimento aqui acho que é fundamental também, né? Pra gente saber o limite. Muito, muito excelente isso que você falou. Pode ser uma torneira jorrando ou pode ser gotinhas. O importante é que você fique ali debaixo, ó, deixando esperando acontecer. Trocar tudo. É isso aí. Muito obrigada, Aline. A gente vai marcar a próxima live, que eu acho que todo mundo vai concordar aqui comigo, que a gente vai ter que voltar. E a gente já tem até um tema, né? Sim, a gente já tem até um tema escolhido já para voltar. E aí eu vou agendar com você, que com certeza vai ser muito aprendizado para todo mundo como hoje. Vai Muitíssimo ser obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Gente, muito obrigada para todo mundo que participou aqui com a gente. Sigam a Aline. Tiverem dúvida, a Aline já se colocou à disposição, né? E assim, sigam ela. E adquiram um livro também, que isso é importante. Eu também já vou dar uma olhadinha nesse livro, para a gente, quem sabe, começar um ano melhor. Sim, ainda mais sendo um devocional, né, Aline? Sim, é por isso que a gente está lançando a segunda edição agora rapidinho, porque presente de Natal, no Natal sempre tem promoção. Então gente, olha o Black Friday aí também. Não é?
Vamos aproveitar. É isso aí, gente. Brigadão. Até semana que vem. Aline, obrigada de coração, viu? Brigadão mesmo. Beijão. Gente, tchau, tchau. Até semana que vem. Até Tchau. semana que vem. Um abração. Beijo.